Ministério da Saúde prorroga a campanha nacional de vacinação contra a gripe devido à baixa procura. E você vai ver também abertas as inscrições para o SISU. Hoje é dia do nosso quadro de vagas. E na entrevista de estúdio nós vamos falar sobre os processos que o presidente Michel Temer responde no TSE e no STF e as possíveis consequências políticas. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre saúde. Por causa da baixa adesão, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional contra a gripe. Ela segue até o dia 9 de junho. Com esse novo prazo, o governo pretende imunizar 90% dos grupos prioritários. Em Mariana, a estimativa é que 16 mil pessoas sejam vacinadas. Porém, até o momento, cerca de 14.500 pessoas procuraram os postos de saúde. Já em Ouro Preto, das 21 mil pessoas esperadas, apenas 16 mil foram imunizadas. A vacina está disponível em todos os postos de saúde das duas cidades, de 7 da manhã às 5 da tarde. A comunidade da UFOP pode procurar o Centro de Saúde da Universidade, que fica no campus Morro do Cruzeiro. E já estão abertas as inscrições para a segunda edição de 2017 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Aqui na região, a UFOP oferece 1.384 vagas, distribuídas em 38 cursos de graduação presencial. O candidato precisa ter feito o último Enem e não pode ter tirado 0 na prova de redação. As inscrições seguem até o dia 1º de junho e devem ser feitas pelo site sisu.mec.gov.br. O resultado do processo e a primeira chamada para a matrícula serão divulgados no dia 5 de junho. Confira agora as vagas de emprego abertas na região. O Cine de Ouro Preto está com uma vaga para açougueiro. É preciso ter 6 meses de experiência e ensino médio que não precisa ser completo. O Cine também está com uma vaga para chefe do serviço de limpeza. É preciso ter cursos técnicos nas áreas de mineração, mecânica e segurança do trabalho e habilitação na categoria B. Em Mariana, o Cine está com vagas abertas para faxineiro e cozinheiro no serviço doméstico. É preciso ter experiência de 6 meses em ensino fundamental incompleto e disponibilidade para morar e trabalhar na cidade de Belo Horizonte de segunda a sexta-feira. Também tem uma vaga para desenhista cadista com 6 meses de experiência e ensino médio completo. Confira outras oportunidades no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Acesse o maisemprego.mte.gov.br. A agenda política do país começa com mais uma medida controversa tomada pelo presidente Michel Temer. No domingo, o Planalto anunciou a transferência do ministro Torquato Jardim do Ministério da Transparência para o comando do Ministério da Justiça, substituindo Osmar Serralho, que estava no cargo desde março. A medida é só mais uma página na crise política que foi intensificada há 2 semanas com a divulgação de gravações feitas por Joesley Batista, dono do grupo JBS, mostrando que o presidente autorizou a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha. Agora, além da defesa no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente precisa se defender também no Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre as possíveis consequências desses 2 julgamentos e como a crise política pode se intensificar ainda mais, eu recebo aqui no estúdio o professor de Direito da UFOP, doutor em Direito Constitucional, Alexandre Bahia. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Professor, falando sobre o julgamento do presidente Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral. No próximo dia 6 de junho, o TSE julga a chapa Dilma Temer. Foi um pedido do PSDB de cassação da chapa. Quais as consequências, as possíveis consequências desse julgamento? Se o TSE realmente cassar a chapa, vai ser aplicada uma lei nova que até então não tinha sido aplicada, porque ela é relativamente recente, que é que na ausência de chapa vitoriosa, eu tenho que realizar novas eleições. Então, eu realizaria uma eleição direta para presidente da República para o período aí de 2017 até 2018. Eleição indireta? Não, direta. Direta? Na cassação pelo TSE seria uma eleição direta. Só seria uma eleição indireta caso ele fosse, enfim, sofresse impeachment no Congresso Nacional. Ou renunciasse. Ou renunciasse, sim.
Sim, no caso, esse julgamento ele pode ser adiado, né? Algum ministro pode pedir vistas, Sim. né? Na verdade, existe essa expectativa de que alguns ministros peçam vista e, infelizmente, como o TSE, assim como o Supremo, eles não aplicam o próprio regimento, essas vistas podem durar aí 1 ano até 2018, quando a ação perderia o objeto. Sim, professor, no caso do julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, ele está sendo investigado por 3 crimes diferentes depois da delação premiada dos irmãos Batista. Nesse caso, ele poderia ser afastado do cargo também, se ele fosse julgado e condenado? Sim, o problema do julgamento dele no STF é que, por enquanto, está na fase de inquérito, né? Ele nem foi chamado ainda para se manifestar. Mas se for admitido realmente o inquérito, esse inquérito é mandado para a Câmara dos Deputados e cabe ao presidente da Câmara dizer se vai abrir ou não o procedimento, né, para que os deputados votem. Eu preciso que a maioria dos deputados vote a favor para que o Supremo possa julgar o presidente. Da mesma maneira que a Câmara votou, no caso da Dilma, para que o Senado pudesse julgar a Dilma. Professor, o senhor falou das eleições diretas, no caso da cassação do mandato pelo TSE. A sociedade parte da sociedade tem pedido eleições diretas atualmente. Esse processo de eleições diretas, qual a diferença dele para aquele processo das diretas já em 1985, no fim da ditadura? Durante a ditadura, a gente não votava diretamente para presidente da República, né? As eleições eram só indiretas, elas eram feitas pelo colégio eleitoral, que era formado pela conjunto ali de Câmara e Senado. Então, a luta pelas diretas já era a luta para que a gente voltasse a ter eleições diretas, que efetivamente nós voltamos a ter com a Constituição de 88. Eu entendo a reivindicação pelas diretas já agora, no sentido de que essas eleições, o eleito teria mais legitimidade, porque ele se submeteria ao crivo popular, e talvez algumas dessas reformas que estão acontecendo hoje de maneira muito fácil no Congresso, elas não aconteceriam mais, porque essa pessoa se submeteria ao voto e talvez ele não conseguisse ser eleito se ele dissesse, por exemplo, que vai manter as reformas como elas estão. Então, talvez a ideia das eleições diretas seja a questão de legitimidade, né? Porque, afinal das contas, as reformas que estão acontecendo, tanto a previdenciária quanto a trabalhista, elas escapam ao voto, porque ninguém votou para que essas reformas acontecessem. Sim, no caso de perda do mandato pelo TSE. Pelo STF, ou se ele renunciasse, seria eleições indiretas. E aí qualquer pessoa poderia ser escolhida para concorrer à presidência. Pois é, sobre isso existe aí uma controvérsia, porque a Constituição não fala nada sobre isso, sobre os requisitos. Existe uma legislação bem antiga que fala sobre os requisitos, que eu acho que é válida, porque ela está compatível com o que seria uma eleição normal, seja ser brasileiro nato, ter mais de 35 anos de idade, ser filiado a um partido político. Caso ele tenha um mandato, ele teria que ter renunciado 6 meses antes, né? Então, cargos executivos, né, teria que ser renunciado 6 meses antes. Eu acho que cumpridos esses requisitos, eu acho que a lei ela pode ser aplicada perfeitamente para essa eleição indireta. Para finalizar, mas para a gente não deixar de falar do senador Aécio Neves, que também aparece nas delações do Joesley Batista, ele já havia sido delatado várias vezes e em todas as vezes delatado, o processo foi arquivado. Ministros como Gilmar Mendes mesmo arquivou processos contra o senador. Como que é essa atitude de certas atitudes dos magistrados, dos juízes, elas podem ser questionadas? Como questionar essas atitudes? Eu acho que sim. Especificamente nesse episódio do Aécio, uma parte das gravações mostra o envolvimento, inclusive, de ministros do STF, né? O próprio Gilmar Mendes aparece em uma dessas gravações, o Alexandre de Moraes aparece em alguma dessas gravações. Então, existe um questionamento muito sério com relação a isso. Há muito tempo que eu não entendo por que algumas desses processos não têm julgamento aí de suspeição e impedimento por parte de certos ministros que claramente mostram posição. Então, eu acho que precisa, né? O STF precisa rever alguns desses procedimentos, porque não é possível que determinados ministros continuem julgando o caso. Por exemplo, claramente, o ministro Gilmar Mendes não tem condição de julgar qualquer processo que envolva o senador afastado Aécio Neves. Sim. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso pedido, mais uma vez, participar aqui com a gente do Plano Aberto, esclarecendo essa confusão toda que está acontecendo na política brasileira. Obrigado.
E você pode conferir essa entrevista na íntegra no nosso canal na internet, no youtube.com/cppalfop. A gente fica por aqui, é sempre muito bom ter a sua companhia. Até amanhã!